Irmãos e irmãs, estendemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva nas bênçãos da sua paz. O ser humano sempre esteve em busca de si próprio, em busca da sua identidade, em busca da sua interioridade, tentando entender de onde veio, o que faz aqui na Terra, qual a razão das suas dores, dos seus pesares, dos seus sofrimentos, das suas lágrimas, qual a sua destinação, o que o espera após a passagem desta vida, que por mais longa, sempre é muito curta, muito rápida, o que lhe aguarda mais além. E, para tanto, encontrou ao longo do tempo infinitas respostas que lhe satisfizeram mais ou menos suficientemente. Nós, que nos abrigamos num templo espírita, temos à nossa disposição, desde a segunda metade do século XIX, um conjunto de princípios espirituais que nos auxiliam a decodificar os enigmas da nossa existência e a compreender melhor o que nós somos, a nossa dimensão interior. E no mês de abril, que é o mês no qual nós comemoramos o surgimento da doutrina espírita na Terra, porque é o mês no qual o Livro dos Espíritos foi publicado. A primeira versão de O Livro dos Espíritos foi publicado exatamente no dia 18 de abril do ano de 1857, em Paris, sendo assinado por Allan Kardec, e reunindo uma série de perguntas e respostas sobre os temas mais variados, abarcando uma gama infindável de assuntos, de caráter quase enciclopédico. Esta obra marca o início do Espiritismo na Terra. Então nós temos desde a segunda metade do século XIX à nossa disposição um conjunto de princípios espirituais que servem como um mapa, como um roteiro, como uma bússola na viagem de entendimento pessoal, na nossa viagem de procura de nós mesmos, na nossa busca daquilo que nós somos. E o Livro dos Espíritos baseia-se nos seguintes princípios: Deus, a imortalidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade, a comunicação com o mundo espiritual e um conjunto de princípios éticos e morais baseados nos ensinamentos de Jesus e que tem validade universal, vale em qualquer tempo e em qualquer lugar, na Terra ou em qualquer outro planeta habitado do cosmos. E, em síntese, estes princípios formam a estrutura doutrinária do Espiritismo. E a nossa proposta na tarde de hoje é conversarmos um pouco a respeito de um deles, que é o princípio da reencarnação. A doutrina da reencarnação não é produto da doutrina espírita. Não foi Allan Kardec que inventou a doutrina da reencarnação, nem foram os espíritos que a revelaram como sendo uma novidade. Se nós compulsarmos os livros sagrados de todos os povos que passaram pela Terra,
nós vamos encontrar referência ao princípio reencarnacionista em quase todos eles. Inclusive, no livro sagrado, que serve de alicerce ao pensamento ocidental, que é aquele livro que antes não é um livro, mas sim uma biblioteca, é um conjunto de vários outros livros, e que nós chamamos de Bíblia. Bíblia é uma palavra que vem do grego biblos, né? E está relacionado a livros, quer dizer livros. Então a Bíblia é uma amálgama, é um amontoado de livros que adquiriu a constituição atual no século IV da era cristã, graças à ação de São Jerônimo, um grande erudito nas letras clássicas, na língua grega e na língua latina, e ele deu a versão definitiva da Bíblia, selecionando os livros que já estavam consagrados pela tradição e grafando a tradução que serviria de base para as traduções posteriores, que é conhecida como Vulgata Latina. E a nossa Bíblia vem desse estudo e dessa codificação feita por São Jerônimo lá no século IV da era cristã. E nós encontramos na Bíblia referência ao princípio da reencarnação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus é muito claro em vários momentos da sua fala ao introduzir o seu corpo de discípulos no conhecimento das coisas espirituais, entre elas da reencarnação. É conhecida a passagem evangélica do livro de João, no seu capítulo 3, em que o apóstolo narra o encontro de Jesus com o eminente doutor da lei, Nicodemos, que era entendido nas letras judaicas e era uma das pessoas mais respeitadas da época de Jesus. E narra o apóstolo João que Nicodemos vai procurar Jesus na calada da noite, porque tinha vergonha que as pessoas que o conheciam, porque era alguém destacado na sociedade judaica da época, que as pessoas que o veneravam, que o admiravam, soubessem que ele fora procurar uma pessoa humilde, mas cheia de sabedoria, chamada Jesus. E ele vai procurá-lo na calada da noite. E começa a conversar com Jesus sobre diversas questões ligadas à espiritualidade. E Jesus afirma a Nicodemos a necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos não compreende. E Jesus redargue da seguinte forma: mas como, Nicodemos, como não entendeis quando vos falo das coisas materiais? Se eu falar então das coisas espirituais, aí é que não me entendereis. Jesus expressava-se da seguinte forma, porque Nicodemos era instruído nas doutrinas judaicas, que também faziam referência à reencarnação. Entre elas, uma corrente hermética, conhecida como Cabala, na qual esse princípio está colocado. Então Jesus se surpreende da reencarnação de Nicodemos, que era doutor, que era rabino, que era entendido nas letras judaicas, ante a sua ignorância frente ao princípio da reencarnação. E Jesus lhe explica minuciosamente, como qualquer um pode consultar no capítulo 3 do Evangelho de João. Há referência em outros evangelhos, no Evangelho de Mateus, por exemplo,
Quando Jesus está descendo do Monte Tabor, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, há referência a esse episódio do Monte Tabor, que é muito interessante. Ele narra que Jesus toma consigo alguns dos seus discípulos mais preparados espiritualmente para vivenciar alguns fenômenos singulares no topo daquele monte. Jesus segue com eles e lá, durante a noite, Jesus se transfigura. Jesus passa a irradiar luz. Os discípulos que o acompanham, que foram Pedro, Tiago e João, têm a oportunidade de ver Jesus como de fato ele era, no auge da sua resplandecência. Jesus irradiava uma luz tão forte que quase enceguece os apóstolos que lá se encontram. E para a visão expectante e extasiada dos apóstolos, materializam-se na sua presença as figuras de Moisés e de Elias, duas figuras chaves do Antigo Testamento, um tendo vivido há mais de 18 séculos e o outro há mais de 8 séculos, mas estavam ali redivivos, iluminados, materializados num fenômeno mediúnico em que os discípulos puderam vê-los como nós podemos nos ver agora. Eles estavam materializados e Jesus estava transfigurado, estava irradiando luz. Quando eles estão, narra ainda o texto de Mateus, que Jesus conversa com esses espíritos. Jesus confabula com eles, mas não revela o teor dessa elevada conversa, os assuntos que aqueles grandes espíritos trataram naquele que, por certo, foi um dos momentos mais importantes, mais sublimes da história humana. Mas narra que após o término daqueles acontecimentos deslumbrantes para eles que não estavam familiarizados com a fenomenologia mediúnica e nem a fenomenologia paranormal, quando desciam do Monte Tabor, um dos apóstolos interroga Jesus perguntando: por que afirmam os profetas que antes da vinda do Messias deveria vir novamente Elias? Eles visualizaram a figura de Elias, ali materializado espiritualmente, e um dos apóstolos lembrou-se de uma passagem profética que fazia alusão ao retorno de Elias antes da vinda de Jesus. E aí Jesus responde-lhe da seguinte forma: eu vos digo que Elias já veio, mas não foi reconhecido, e os homens fizeram dele o que quiseram. E aí narra o texto do Novo Testamento que os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista, fazendo alusão clara, transparente da condição de João Batista sendo Elias reencarnado. Elias, que foi uma liderança política, religiosa muito importante no seio da comunidade judaica, que protagonizou inúmeros episódios mediúnicos, mas que se equivocara gravemente, fazendo objeto de exclusividade da religião judaica em detrimento das demais, inclusive dos povos canaanitas, que eram politeístas, professavam vários deuses e que possuíam um grande número de sacerdotes. Numa disputa religiosa com esses sacerdotes, em que se manifesta uma série de fenômenos, tanto mediúnicos quanto paranormais, Elias sai vitorioso dessa disputa e manda que
se decapitassem, que se arrancasse a cabeça fora dos sacerdotes baalitas que cultuavam uma divindade chamada Baal. E, posteriormente, segundo a revelação de Jesus, que João Batista seria a reencarnação de Elias, é muito conhecida a história de João Batista, que anuncia a chegada do reino de Deus na terra, a necessidade da remissão dos pecados, do arrependimento, batiza nas águas do Jordão como sendo um símbolo de mudança de vida e não como um ritual que mais tarde se incorporou nas práticas das igrejas cristãs, e anuncia a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Mas, como ele criticava abertamente as autoridades políticas que viviam na corrupção, ele é preso. E num festim que era dado, foi pedido a cabeça de João Batista. E realmente ele é decapitado, como os evangelhos narram, e a cabeça é trazido para a alegria e a descontração daquele festim numa bandeja de prata, cabeça de João Batista. E aí nós vemos o princípio de causa e efeito interagindo. Elias, que mandara decapitar vários religiosos de outra seita, de outra religião, naquela vida, sofre em si a consequência do que fizera numa existência anterior. Tem a sua cabeça decapitada também. É muito curiosa essa analogia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a figura de Elias e a figura de João Batista. E é Jesus quem revela que João Batista é Elias reencarnado. Então a Bíblia ratifica o princípio da reencarnação, assim como os livros sagrados de todos os povos. Se nós pegarmos os livros sagrados dos indianos, todos eles fazem referência à reencarnação. Desde os mais antigos, que são os Vedas e os Upanishads, até os posteriores, o Mahabharata, um dos capítulos em específico dessa grande epopeia, que é o Bhagavad Gita, que traz o diálogo de Arjuna com Krishna, todos eles trazem de forma muito transparente o princípio da reencarnação. Então a reencarnação não é um produto criado pelo Espiritismo e nem uma revelação inédita feita pelos Espíritos, porque nós encontramos referências a esse princípio em todos os tempos, em todos os lugares. Entre os índios caingangues que povoaram, e ainda há alguns remanescentes que povoam as terras do nosso estado, o Rio Grande do Sul, é comum a crença na reencarnação. Quem ensinou isso para eles? Onde eles foram aprender? Antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos colonizadores, eles não tinham contato com a escrita, não tinham acesso a outras informações. Aonde eles aprenderam a doutrina da reencarnação? Essa é uma evidência, o fato desse princípio estar disseminado em todas as partes da Terra e nas mais diferentes culturas, muitas delas que nem tiveram contato geográfico entre si ou alguma troca histórica, alguma troca social. Isso é uma evidência, que é uma intuição que esses povos possuem de uma realidade mais ampla, que é o princípio da reencarnação em si.
Há um grupo de médicos no Brasil e no exterior interessados em apresentar o princípio da reencarnação não como um artigo de fé, mas sim como uma lei biológica independente de crenças. Um desses médicos é o médico brasileiro e professor universitário, Dr. Iandoli Júnior, que escreveu inclusive uma obra intitulada Reencarnação como Lei Biológica, porque é isso que a reencarnação é. Eu sendo espírita ou não, eu sendo católico, sendo luterano, sendo pentecostal, sendo umbandista, sendo muçulmano, sendo hinduísta, sendo budista, não importa, acreditando ou não a reencarnação, isso não me isenta de passar por ela se ela é uma lei biológica. Enquanto lei biológica, todos nós estamos sujeitos à mesma, independente das nossas crenças, independente da nossa vontade. Então existe uma frente muito avançada no seio de algumas academias brasileiras e estrangeiras que vem se empenhando em apresentar a tese da reencarnação como uma fundamentação fisiológica, uma lei biológica. E isso favorece a aceitação do princípio reencarnacionista, que no Espiritismo encontra-se consagrado e que nos auxilia a entender um pouco melhor a nossa natureza, as questões que nós vivenciamos na Terra, auxilia-nos a entender várias situações da nossa vida, principalmente no âmbito da nossa família, das relações quase sempre tão complicadas e tão desafiadoras que nós experimentamos dentro dos nossos lares. E a reencarnação, melhor do que qualquer outro princípio, nos elucida a razão dos nossos dramas, esclarecendo-nos o porquê de tudo. Dos princípios que integram o Espiritismo é a reencarnação, que nos devolve a paz interior, que nos auxiliam a nos conectar novamente com Deus, porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Nós não compreendemos o porquê de determinados acontecimentos, determinados fatos da nossa vida, e por uma imaturidade espiritual, psicológica nossa, muitas vezes nos enchemos de raiva, de revolta, o que é natural, dada a nossa condição humana, e nos afastamos de Deus. Né? E nos perguntamos, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso foi acontecer justamente comigo? E nos achamos os maiores injustiçados do mundo. Achamos que Deus e o universo estão conspirando contra nós. E não aceitamos determinado acontecimento, determinada situação que foi causa de dor, que abriu uma ferida interior, que nos fez chorar, que nos perturbou. Isso muitas vezes é uma morte inesperada de um ente querido que foi muito cedo, antes, muitas vezes, que pudéssemos dizer aquilo que gostaríamos de dizer. É uma perda muito grande, é o fim brusco de um relacionamento, é uma traição, é uma deslealdade, é um acidente, é uma doença. E muitas vezes nós passamos por uma fase de raiva, de revolta, de luto, até passar a aceitação e a compreensão daquilo que nos aconteceu. E a reencarnação nos ajuda a entender melhor o porquê de cada acontecimento, do mais simples ao mais complexo,
no conjunto dos acontecimentos da nossa existência. Se nós refletirmos sobre a nossa história pessoal, desde o nosso nascimento até agora, as nossas relações familiares mais amplas, as mais restritas, o nosso trabalho, o tipo de vida que nós levamos, os nossos hábitos, nossos interesses, nós vamos, através da reencarnação, compreender o fio que interliga tudo isso, desde o nosso renascimento na Terra, porque essa não é a primeira vez que nós estamos aqui, até o momento presente em que nós nos situamos. E vamos começar a compreender melhor a nós mesmos, o porquê desce daquela dor, o porquê desce daquela lágrima, e aos poucos nós vamos resgatando a paz perdida, vamos aceitando melhor as situações que se deram e vamos nos aproximando novamente de Deus, nos reconectando com Ele. Vamos fazendo as pazes com Ele novamente. Então a reencarnação, ela é fundamental para entendermos o porquê de tudo aquilo que acontece em nossa existência. Evidente que compreender cognitivamente aquilo que nos ocorre não é o mesmo que aceitar emocionalmente. Mesmo para aqueles que já são espíritas há mais tempo e que já assimilaram todos os princípios da doutrina espírita, os desafios existenciais não são fáceis. São obstáculos que se levantam ante o caminho, convidando ao progresso, convidando à superação. Mas entender intelectualmente, cognitivamente esses princípios não é o mesmo que utilizá-los na prática quando as situações difíceis chegam. Quando somos chamados a testemunhar a nossa preparação para os novos desafios da existência. Então, é importante, primeiramente, termos a compreensão da reencarnação, isto é, essa não é a primeira vez que estamos aqui, já tivemos muitas e muitas e muitas vidas, e algo muito importante é que quase todas as vezes que estivemos aqui, e foram muitas, não há como calcular, quase todas as vezes foram junto com as pessoas com as quais nós estamos no momento. Principalmente aquelas pessoas mais difíceis do nosso convívio. E são as pessoas com as quais nós precisamos estar para aparar antigas arestas, para aprender a conviver, para aprender a tolerar, para aprender a perdoar, para aprender a servir e a amar. Então, nada disso é por acaso, né? Os nossos pais não são nossos pais por acaso, os nossos filhos não são nossos filhos por acaso, as pessoas que formam os nossos laços consanguíneos e os nossos laços fraternos, que são aquelas afinidades do coração, os nossos amigos, aquelas pessoas que não são da nossa família consanguínea de sangue, mas parece que são mais nossa família do que nossa família propriamente dita, porque fazem parte da nossa família espiritual. Todas essas pessoas com as quais nós seguimos juntos nos trilhos da Terra, na atual existência, são as pessoas com as quais nós temos vivido e convivido ao longo de muitas e muitas e muitas experiências encarnatórias. Para ver como é difícil evoluir, crescer, prosperar. E nós constatamos a realidade disso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, onde quase sempre nos aguardam as experiências mais difíceis,
para nós alcançarmos e mantermos o nosso equilíbrio, a nossa paz interior, a harmonia doméstica. Então nós precisamos compreender a reencarnação para compreender os nossos dramas e desafios familiares e para descobrirmos o porquê da nossa existência atual e de tudo que diz respeito a ela. Descobrindo também o nosso papel, a nossa função, a missão que nós temos que desempenhar. Pensando nessas questões, nós compomos os seguintes versos, que trazem por título Por que estamos aqui? Considerando a grandeza do universo e a certeza de que Deus não erra, o fato de nós estarmos na Terra resulta de um destino incontroverso. Por certo, já estivemos aqui antes, em outros tempos, em outras culturas, vivenciando infinitas desventuras, presos à condição de seres errantes, de encarnação em encarnação, aos poucos vamos nos elevando, degrau após degrau galgando a imensa escada da evolução. Todavia, chega um dado momento, no longo curso de alguma existência, que no espaço sagrado da consciência verifica-se estranho acontecimento. Olhamos para dentro da gente, bem no íntimo do coração, e vemos surgir com emoção uma claridade refulgente. É um instante do nosso despertar, quando nos damos conta dos valores de grande monta que esquecemos de ajuntar. A nossa vida então se transforma, deixamos de vagar ao léu, tomando as diretrizes do céu como caminho, direção e norma. Compreendemos então que aqui estamos, segundo a vontade do Pai Maior, a fim de dar o nosso melhor em benefício daqueles que amamos. Então, esses versos refletem um pouco do princípio da reencarnação e sobre o porquê da nossa permanência na Terra. Allan Kardec, na questão 167 de O Livro dos Espíritos, interroga as inteligências superiores. Qual o fim objetivado com a reencarnação? E os espíritos respondem de forma concisa: expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, perguntando sobre o objetivo e a finalidade da reencarnação, os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, e chamam a atenção para a justiça das coisas. O caso de João Batista. João Batista não foi castigado por Deus ao ter a sua cabeça decapitada. João Batista sofreu as consequências de uma ação do passado. Então, as coisas ruins que nos acontecem na vida presente não são castigos de Deus. Deus não está zangado conosco. Deus não está nos punindo por nada, porque Deus não pune ninguém. Deus simplesmente ama. Deus é amor. O apóstolo João definiu-o desta forma em uma de suas epístolas. Deus é amor. E o amor simplesmente ama. O amor jamais pune. Quem pune não ama. O amor, repetimos, simplesmente ama. E Deus nos ama. Então Deus não nos pune. Deus não nos castiga. Deus não nos maltrata. O que nos acontece, tanto de bom quanto de ruim, são consequências naturais do nosso curso evolutivo. E os grandes baques existenciais, os grandes traumas, os grandes choques, quase sempre, são as expiações do passado, onde nós sofremos a consequência daquilo que nós fizemos.
Se nós formos agora para um bar encher a cara, a consequência será o nosso embebedamento, né? E o posterior mal-estar. Né? Fomos nós que fizemos aquilo para nós. E o mesmo se dá com todas as circunstâncias da vida. Né? As circunstâncias mais desafiadoras, como nós dissemos, quase sempre têm relação com o nosso passado existencial. Então, se nós não encontramos uma causa na existência atual para as nossas dores, para os nossos dramas, etc., nós devemos procurá-las nas existências anteriores. Fatos lá de existências longínquas que seguem presentes, interferindo no nosso cotidiano e nos auxiliando a evoluir através da expiação desses fatos. Então, o caso de João Batista, ele é muito claro, né? Ele elucida muito bem. E o mesmo se dá em nossa existência com as diferentes situações que nós vivenciamos. Mas o importante é nós termos isso muito claro, que a reencarnação não é, como muitas vezes se pensa, que nós temos que sofrer tudo aquilo que nós fizemos, os outros sofreram no passado. Não é isso. Né? A reencarnação é o meio que nós temos de nos elevarmos, que nós temos de nos libertarmos de tudo aquilo ao que nós somos apegados. Né? As coisas materiais, aos relacionamentos, ao orgulho, ao egoísmo, aos medos, às angústias, às depressões, às tristezas, à melancolia. Desculpem. Desculpem. Então, a reencarnação... Que coisa. A reencarnação, então, não é simplesmente o castigo, né? Hoje nós estamos sendo castigados por termos feito isso e aquilo lá no passado. De modo algum, né? A reencarnação nos auxilia a irmos reparando os erros que nós fizemos e representa as oportunidades que nós temos de evoluir, né? De nos libertarmos do passado ao qual estamos presos e seguirmos adiante e avançarmos, nos melhorando cada vez mais. E nos ajuda, para encerrar, e nos ajuda a entender, sobretudo, isso nunca será demasiado repetir, né? Nos ajuda a entender o que nós estamos fazendo na Terra, o porquê que nós estamos aqui, o porquê de tudo o que está nos acontecendo e o porquê de estarmos juntos com as pessoas com as quais estamos e com as quais muitas vezes voluntariamente nós não desejaríamos estar. Gostaríamos de estar com outras pessoas, mas não funciona desse jeito. Então nós temos que nos perguntar, por que essa pessoa que desperta tanta antipatia em mim, por que essa pessoa que me maltrata tanto, por que essa pessoa cuja simples presença me perturba, por que eu me vejo obrigado a conviver com ela? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente do trabalho. Nós temos que aprender alguma coisa com aquela pessoa. E se ela desperta tanta coisa ruim dentro da gente, tanta perturbação, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa trabalhar. Essa antipatia, essa animosidade, esse sentimento ruim em relação a ela, isso precisa ser trabalhado, porque isso está nos prejudicando. Então a reencarnação nos ajuda a entender isso.
o porquê da nossa vida na Terra e a importância de nós aproveitarmos essa oportunidade existencial melhor do que talvez tenhamos aproveitado as outras existências, a fim de fazermos tudo o que está ao nosso alcance para o nosso bem espiritual e para o bem espiritual daqueles que nos cercam. E vamos finalizando com outro poema, com um soneto intitulado Tua Vida no Mundo. Encarnado na terra, mundo de provas, perdido em conflitos, dramas e lutas, emergindo de infindáveis labutas, padecendo dores antigas e novas, eis a tua vida, que nem sempre aprovas, por não compreendê-la relutas, em alterares comportamentos e condutas que te livrariam das angústias que reprovas. Mas um dia enxergarás além da ilusão, rompendo o espesso véu da escuridão e ficando frente a frente com a verdade. Nesse dia, então, descobrirás que a tua vida no mundo nada mais é do que o reflexo profundo do que se passa na tua intimidade. Agradecemos a generosa atenção de todos e convidamos a continuar a refletir sobre o princípio da reencarnação, que está mais amplamente desenvolvido no Livro dos Espíritos, na segunda parte do mundo espiritual, nos capítulos 4 e 5, que tratam especificamente da doutrina da reencarnação, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 também, que é intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que faz alusão à passagem evangélica com a qual abrimos a nossa fala. E nós precisamos refletir bastante sobre o princípio da reencarnação para conseguirmos nos compreender melhor e compreender melhor a nossa vida e tudo o que acontece nela. Então agradecemos novamente a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso mestre espiritual por excelência, que alumie a nossa mente para que ali nasçam apenas pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos elevados, que nos auxiliem a nos libertarmos da sombra das nossas vidas anteriores e arrumarmos na direção da luz maior, em comunhão, numa futura comunhão definitiva com o nosso Pai, com o nosso Criador. Então que Jesus nos abençoe.